de diversos locais, né, de diversas áreas de profissão. Então, vou fazer a apresentação aqui agora. Convidado especial aí, o Henrique. Ele é uma pessoa que trabalha na Escola Terra Lim e queria agradecer imensamente aí o convite por estar trazendo para a gente aí mais conhecimento sobre uma metodologia que eu venho aplicando aqui na Flora Orgânicos e no Guardiões da Floresta. Conheci no curso da Malunga e tenho visto muito resultado. E um prazer ter você aí com a gente, Henrique. Se puder fazer uma apresentação, também pode ficar à vontade para começar o assunto. Maravilha, Alexandre. Boa noite, pessoal. Poxa, é uma alegria estar aqui. Fico muito feliz pelo convite, cara. Fiquei honrado de estar participando aqui desse bate-papo com pessoas tão, né, um público tão diverso, mas gente com muito conhecimento. E, como o Alexandre falou, eu faço parte da Terra Lim. Nós somos uma cooperativa educacional. É um modelo um pouco diferente. Assim, a gente acredita muito no cooperativismo e a gente queria criar uma escola focada na capacitação de lideranças que estão dentro da agricultura, dentro das propriedades, e resolvemos fazer isso no formato de uma cooperativa. É uma cooperativa focada na educação, né, com foco em desenvolvimento de lideranças, e hoje nossos cooperados são educadores, grande parte dos cooperados são produtores rurais, que dão os cursos, né, todos os cursos, todos os programas da cooperativa são feitos dentro das propriedades dos cooperados, por uma educação mão na massa, prática, que a gente acredita que a gente só aprende de fato fazendo, né, pondo a mão na massa. A Fazenda Malunga é uma das cooperadas, onde eu conheci o Alexandre, junto com o Joy Vale, ali em Brasília, também no Distrito Federal, e além da Malunga, a gente tem alguns outros cooperados em outras regiões do Brasil. Henrique, ficou mudo. Opa, voltou? Joia, maravilha. Então, nós temos então a Malunga, que é um cooperado, um outro cooperado em São Gotardo, Minas Gerais, um outro cooperado em São Paulo, ali na região de Ibiúna, e também em Andradas, que é sul de Minas. Todos com foco em produção de hortaliça. Dois dos cooperados são orgânicos, né, a Malunga e a Solo Vivo, e outros dois cooperados são convencionais, produção de hortaliça convencional também. Hortifruti, também um pouco de grãos. Então, a gente entra nessas áreas todas, mas especialmente dentro do hortifruti. E confesso que tenho pouca experiência com agrofloresta. Eu sou agrônomo de formação e sou metido agroflorestor também, mas só no quintal de casa. Tem uma pequena agrofloresta no fundo de casa, assim, são 1.500 metros, mas justamente para testar, experimentar, porque é um sistema que eu acredito demais, assim, no potencial. Mas pouca experiência, vou dizer assim, profissional dentro da agrofloresta, apesar de acreditar e gostar demais, assim. Eu tive, acho que o primeiro contato, assim, com a agrofloresta foi durante a faculdade, formei em Piracicaba, na Exalc, e fiz uma disciplina de agroecologia, foi quando eu comecei a entender, né, a potência que era a gente aprender com os sistemas naturais, aprender com a floresta e copiar a floresta para criar sistemas de produção de alimento mais sustentáveis, né, com mais resiliência, né, com uma utilização melhor dos recursos que a gente tem disponível. E eu vou compartilhar com vocês alguns slides, muito breve, assim, mas podemos fazer um bate-papo, podem me interromper a hora que vocês quiserem. Alexandre vai me ajudando caso alguém levante a mão aí, porque eu acho que depois que eu compartilhar, eu paro de enxergar de vocês direito. Vamos ver como é que vai ser. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão enxergando? Estamos sim. Então, beleza, maravilha. Então, essa aqui é a nossa escola, né, é a Terra Lim, e, como eu comentei, um foco muito grande em HF. Eu vou contar um pouco para vocês o que a gente vem trabalhando, né, esse modelo gerencial, essa formação de lideranças, para onde que isso vai, e como que isso pode apoiar a gente a ter mais sucesso dentro dos projetos, especialmente em agrofloresta, que são projetos que exigem muito manejo, né, tem uma intensidade muito grande de trabalho,
Se esse trabalho não for muito bem organizado, a gente acaba perdendo oportunidades, né, de manejar de maneira correta, de aproveitar melhor o desenvolvimento que a gente pode ter dentro do nosso sistema, né? Então, como eu comentei, essa aqui é uma foto do quintal de casa, minha pequena agrofloresta, ali, meu pequeno experimento, são 1.500 metros, né? O foco nosso é a produção de frutas também, e o objetivo no final, assim, é a gente formar um pomar com uma variedade grande de frutas. A gente também faz um pouco de roça nas entrelinhas, aqui já eu tinha manejado e roçado já bastante coisa, mas a gente produz também um pouco de mandioca e cereais nas entrelinhas, por enquanto está dando. O sistema já está fechando, essa foto é um pouco antiga, já tem acho que 1 ano e meio essa foto. Eu tentei achar aqui, não consegui encontrar nenhuma mais recente. E queria compartilhar com vocês algumas reflexões, porque são reflexões que têm muito a ver com a agroecologia e foi o que me fez querer fundar assim, a cooperativa. Sabe? Uma cooperativa recente, tem 1 ano e meio, e apesar do trabalho nos cooperados já ser antigo, assim, um relacionamento de mais de 10 anos, trabalhando isso dentro dos cooperados todos, mas esse formato, né, de criar uma cooperativa é, é mais recente, de 1 ano e meio para cá. E as reflexões que eu fiz para criar essa cooperativa, queria compartilhar um pouco com vocês, porque eu acho que faz sentido. Eu acho que é algo que eu nunca compartilhei com ninguém, a não ser com quem estava muito envolvido ali na criação, na formação da cooperativa. Tem essa palavra, pramar, uma palavra em sânscrito que significa equilíbrio dinâmico. E a ideia do Pramar é justamente criar sistemas em que não há nenhum tipo de desperdício. O que isso significa? Né? Que cada parte desempenha um papel único, expressando o seu potencial. Se a gente olhar sistemas agroflorestais, né, como a gente fazer para que cada parte, seja solo, plantas, animais, pessoas, micro-organismos, possam desempenhar o seu papel único e possam expressar o seu máximo potencial dentro desse sistema. Isso seria esse equilíbrio dinâmico. E, e essa definição é justamente o propósito da cooperativa, né? Nosso propósito é formar lideranças para que essas lideranças construam sistemas agrícolas, sistemas bem geridos, em que cada parte expresse o seu potencial. Pessoas, plantas, né? Solo, micro-organismos, animais. E a gente perdeu para mar, né? A gente desequilibrou os sistemas agrícolas com o sistema de derruba e queima e monocultura, agricultura convencional, e a gente vem tentando restabelecer para mar, né? Chegar nesse patamar de abundância, de zero desperdício, em que o sistema está todo de fato integrado e cada parte expressa ali seu potencial, contribuindo para a evolução do sistema naquela espiral ascendente, né, que vocês conhecem muito mais do que eu, assim. E, e aí, qual foi a reflexão que eu vinha fazendo, né, que a forma da gente restabelecer para mar na agricultura, restabelecer esse equilíbrio, depende de 4 fatores. Acho que o primeiro é esse processo, né, de agroecologia, a gente se aprofundar, entender os processos da natureza, copiar a floresta. Eu tive a oportunidade de estudar aqui na Exalc com o Carlos Amênio Catonian, não sei se alguém conhece o Catonian, mas é um cara fantástico, ele tem um livro que chama Reconstrução Ecológica da Agricultura. E eu nunca me esqueci, assim, ele sempre falou, né, dos mantras da natureza, assim, dos mantras da floresta. Você ter cobertura morta 100% do tempo, raízes ativas 100% do tempo, cobertura verde 100% do tempo, né, fotossíntese acontecendo o tempo todo e biodiversidade. Então, eu acho que depois outros sistemas agroecológicos foram aprofundando cada vez mais essa ideia, né, a sintropia e tudo mais, mas acho que esse é o primeiro passo, a gente entender isso, né. Nós temos sistemas dentro da floresta, são sistemas que passaram por milhares de anos de melhoria contínua. Daqui a pouco eu vou entrar em gestão, né, na parte da gestão, vocês vão ver que uma base da gestão é a melhoria contínua. E se a gente pegar uma floresta, é um sistema que passou por milhares e milhares e milhares e milhares de anos de melhoria contínua até chegar num sistema de total equilíbrio em que nada é perdido, né? Tudo é de fato aproveitado dentro do próprio sistema e a gente precisa aprender com isso.
Mas o segundo passo, eu acho que é importante a gente fortalecer o cooperativismo, né, um cooperativismo de realmente cooperação, associação e agrupamento de pessoas para que a gente possa atender as necessidades de todos os interessados no negócio, né? Tanto do produtor, mas também dos consumidores, dos próprios trabalhadores, da sociedade de forma geral. Eu acho que o cooperativismo tem um potencial muito grande, apesar dele não ser tão explorado ainda no Brasil. Claro que existem cooperativas que são muito bacanas aqui no Brasil, tem bons exemplos, mas também tem muitos exemplos não tão bons assim. Mas eu acho que o cooperativismo, né, esse movimento cooperativista tem um potencial enorme se a gente quer manter, né, o pequeno e médio produtor no campo. A gente precisa se fortalecer, formando grupos, né, e se conectando, aprendendo juntos, um aprendendo com o erro do outro, compartilhando recursos. Então, o cooperativismo eu acho que é um outro pilar fundamental para a gente restabelecer esse equilíbrio na agricultura. Em terceiro lugar, aí já é uma crença muito pessoal, mas que eu acho fundamental é a gente estabelecer profundos princípios éticos, né, nas pessoas. É impossível não se apaixonar por agroecologia e agrofloresta se a gente não tiver alguns princípios estabelecidos, né? E qualquer pessoa que tem esses princípios, na hora que tem o primeiro contato com o sistema agroflorestal, se apaixona. Então, eu acho que é um outro passo, um outro pilar importante, né, que a gente precisa trabalhar. E, por fim, para que tudo isso se mantenha de pé, eu acho fundamental os sistemas gerenciais que foquem em desenvolver trabalho em equipe, valorização de conhecimento local, né, melhoria contínua, máxima utilização dos recursos disponíveis, e aí o Lean, que é a base de todo o trabalho que a gente vem fazendo da cooperativa, entra, né? O Lean é um sistema que foi criado, começou a ser desenvolvido pela Toyota, lá na década de 40, até um pouco antes disso, se eu pegar a história real disso, é anterior a isso. Na Toyota, fabricante de carros mesmo, né, num período de Japão pós-guerra, então de total devastação também, de pouca disponibilidade de recursos, e uma indústria que precisava, para ter sucesso, para conseguir crescer, precisava fazer diferente do que outras indústrias dentro do ramo automobilístico vinha fazendo, né? Então, que foi muito trabalhando isso, né, desenvolvendo um novo olhar para as pessoas, colocando as pessoas como no centro do processo ali, porque é quem está operando, quem está executando o trabalho, tem muito mais conhecimento sobre o processo do que qualquer grande especialista, né? E a Toyota entendeu isso. E eu acho que a gente trazendo isso para a nossa realidade, cabe muito dentro dessa valorização do conhecimento local, assim, né? Da gente valorizar o conhecimento ancestral que a gente tem, né, aqui no Brasil, sobre os biomas que cada um de nós estamos inseridos, né? E também, né, o conhecimento desse trabalhador que está ali todo dia no campo. É fundamental reconhecer isso, valorizar isso e fortalecer isso cada vez mais, né, com ferramentas gerenciais que possam apoiar isso de fato. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos disso, né? Mas a Toyota também trabalhou muito melhoria contínua, né? O desenvolvimento de que tudo pode ser melhorado. Todo o processo pode ser trabalhado e melhorado, repensado, para que haja uma máxima utilização dos recursos disponíveis, ou seja, para que não tenha nenhum desperdício, nem desperdício de tempo, de dinheiro, de recursos físicos, energéticos, e isso é fundamental. Então, para mim, assim, um dos primeiros estudos que eu fiz, assim, quando eu estava começando a estudar mais sobre Lean, lá em 2012, já tem bastante tempo, foi esse paralelo entre o Lean e a agroecologia, e eu vi que tinha muito a ver, sabe? E eu queria compartilhar, então, um pouco com vocês sobre o Lean. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu chegar a vocês, beleza? Maravilha. Tudo ótimo, tudo ótimo. Então, assim, só essa breve introdução, queria compartilhar esses 4 pontos, que foram reflexões já um pouco antigas, mas eu resgatei aqui dos meus materiais.
E assim, né, o Lean foi desenvolvido lá pela Toyota. A Toyota nunca usou essa palavra Lean, na verdade. A Toyota aplicava o sistema Toyota de produção, né? Lean foi um termo cunhado muito depois, né, por americanos, na verdade. Mas, enfim, existe uma diferença enorme, né, entre uma linha de produção de carro e isso daqui, né? Isso que a gente quer fazer, né? Que a gente quer desenvolver. Essa sucessão ecológica, desenvolvendo sistemas de abundância, né? E claro que existem muitas diferenças, mas acho que tem duas diferenças importantes que eu queria é, ressaltar aqui. A primeira delas, né? Quando a gente está falando de uma linha de carro, é um processo que ele só acontece se as pessoas estiverem lá para colocar as peças no carro. Um carro não se monta sozinho, né? Você precisa ter pessoas ou máquinas trabalhando nesse carro para que ele, de fato, seja construído, né? Seja montado. Quando a gente entra nesse sistema aqui, ou qualquer sistema agrícola, a gente está falando de sistemas biológicos, né? E a partir do momento que você coloca uma semente no solo, ou uma muda no solo, aquele processo vai começar a acontecer sozinho. Ele não precisa de ninguém para isso acontecer, né? Então, essa para mim é uma das principais diferenças. O nosso papel dentro do sistema de produção agrícola é muito de dar suporte a essa planta, a esses organismos que estão ali dentro do sistema, para que eles possam se desenvolver sozinhos. O que a gente tem que fazer é que a gente não pode atrapalhar ele, né? É diferente do carro. Então, a gente colocou a semente no solo, a gente tem que começar a entender qual que é o meu papel agora aqui dentro desse sistema para fazer com que essa semente possa expressar o seu potencial. Já existe um potencial genético, né, que está ali dentro daquela semente, ela carrega de milhares de anos de desenvolvimento. Então, ela já é perfeita, é um processo perfeito, né? O que a gente tem que fazer é não atrapalhar ele. Mas a gente tem um papel muito importante nisso, né? Entrando nos manejos e tudo mais do sistema, em todos os tratos culturais que a gente tem que fazer na hora certa e do jeito certo. Então, entender essa diferença de que nós estamos falando de um processo biológico é a primeira diferença fundamental que eu acredito, comparado à gestão, né, de uma fábrica de carros aqui, ou de qualquer outro negócio industrial, né? Por que eu gosto de falar isso? Porque a gente vê muitos cursos de gestão que tentam trazer coisas de indústria para a agricultura, né, e que muitas vezes não funcionam porque falham em enxergar isso. E tem uma segunda diferença fundamental, que é o seguinte: um carro, se a gente está produzindo um carro aqui, e a pessoa coloca a roda e por algum motivo não aperta um parafuso direito, né, ou vai instalar uma peça no motor, instala essa peça errada. Chega lá no final da linha de produção, alguém vai testar o carro, tenta ligar o carro não pega. O que foi isso, né? Produziu um defeito. A gente produziu um carro defeituoso. Isso é um grande desperdício. Na verdade, vocês vão entender que um dos pilares do sistema da Toyota é não empurrar defeito para frente. Então, a Toyota entendeu isso. A gente não pode produzir carros com problema lá na frente. Lembra que antigamente os carros vinham com aqueles selos colados do lado do vidro? Um monte de joinha, assim, ok, né? Que era aquilo, né? No final da linha de produção vinham pessoas para fazer inspeção, para ver se estava tudo certo. Cada selo tinha um significado, ali era uma inspeção diferente. A Toyota falou, não, peraí, a gente não pode chegar no final da linha de produção e querer ver se está tudo bem. Eu tenho que garantir que as coisas não vão para frente se não estiver bem. Então, esse foi o primeiro princípio do sistema Toyota, não empurrar defeito para frente, garantir a qualidade na fonte, justamente para não chegar problema lá na frente. Só que, se um carro chega com um problema no final da linha, é perfeitamente possível você desmontar esse carro, consertar ele para vender. Apesar disso ser um desperdício enorme, né, é um custo muito mais alto, que o consumidor, quem vai comprar aquele carro, não vai pagar mais caro por isso, só porque aquele carro foi consertado, né? Então, ele teve um custo maior, mas não um valor maior, né? Foi feito um processo ali dentro que não gerou valor para o cliente no final. Mas eu posso consertar. Na agricultura, não. A partir do momento que eu gerei um erro no meu sistema agrícola, se eu atrasei um manejo, se eu perdi uma janela de plantio, por exemplo,
Se eu deixei de fazer uma irrigação na hora certa, eu empurrei um defeito para frente, eu não corrijo mais aquele problema. Aquela semente, né, aquele potencial genético, aquele processo biológico que está acontecendo, ele vai sofrer o impacto que eu não vou conseguir mais corrigir. Eu posso até tentar minimizar os riscos, né? Eu posso tentar ajustar o meu sistema, mas eu não corrijo mais, eu já perdi. Então, essa é a segunda grande diferença de um sistema biológico agrícola para uma fábrica. Então, compreendendo um pouco isso, essas duas grandes diferenças, a gente desenvolveu um sistema de gestão que a gente chama de uma gestão orientada ao ciclo fenológico, colocando aqui no centro do modelo justamente esse processo biológico, né? O ciclo fenológico nada mais é do que o estudo da fenologia, né, do desenvolvimento da planta ao longo do tempo. Então, se a gente pegar um bebê, por exemplo, uma criança recém-nascida, a criança passa por estágios, né, e as pediatras, os médicos estudam muito isso e compreendem exatamente os estágios que aquela criança tem que passar ao longo do seu desenvolvimento. Na planta é a mesma coisa, né, os agrônomos estudam, né, os fenologistas especificamente, estudam esses estágios de desenvolvimento da planta. E se a gente quer que a gente tenha plantas expressando esse potencial genético que ela carrega ali, a gente precisa compreender esses estágios fenológicos e dar suporte para ele. Então, o nosso papel dentro do sistema aqui, né, o papel das pessoas que estão trabalhando no sistema, passa a ser o de dar suporte a essa planta para ela se desenvolver, para que ela possa ser beneficiada e ela chegue lá no cliente no final, né? Então, aqui também tem uma diferença grande, né, nesse desenho, eu gosto muito dele, a gente usa muito isso, porque a gente, primeiro, né, está colocando o cliente aqui no topo, né, ele é o principal interessado no nosso negócio, claro que existem outros interessados, né, nós como produtores, donos desses negócios, também temos nossos interesses, nossos sonhos, nossas ambições, mas a gente, na verdade, no fim das contas, está produzindo comida para alguém, né, então, a gente precisa entender o que esses nossos clientes querem do nosso negócio, né, do nosso sistema de produção. E as pessoas estão aqui para dar suporte para isso. Então, para quem já tem alguns funcionários, eu sei que alguns de vocês já têm, né, um aspecto fundamental é que as pessoas entendam que quem paga o salário delas não é o dono do negócio. Quem paga o salário delas são os clientes, né? E o cliente está no topo aqui dessa pirâmide invertida. E os gestores, né, o dono, os donos, né, os proprietários, a liderança desse negócio, eles estão aqui para dar suporte às pessoas. As pessoas dão suporte para as plantas e a gente, como líder, está ali para dar suporte para que as pessoas façam o trabalho delas o mais fácil possível, sem impedimentos, sem pedras no caminho. Porque aí, assim, a gente está garantindo que a nossa planta, que é quem vai produzir os frutos que o nosso cliente quer lá no final, de fato, possa expressar esse potencial, né? E aqui entra um outro conceito do sistema da Toyota, né, um outro princípio que para mim conecta muito com a agrofloresta, que é essa visão sistêmica. Não existe gestão dentro do Lean sem visão sistêmica, sem entender que uma parte depende da outra para que esse sistema cresça de fato, para que haja melhoria no sistema, para que haja essa espiral ascendente dentro do nosso sistema, né? Tudo bem até aqui? Deixa eu olhar a carinha de vocês, né? Porque eu, quando estou no... Boa. Tudo certo, Alexandre? Boa? Cara, tudo certo. Só relembrando todos os conceitos aí, show de bola. Ah, legal, cara. Bom, vamos entrar então um pouco nisso, né? Qual que é a lógica, então, disso? A gente tem lá um sistema, um ciclo fenológico aqui no caso da cenoura, né? Do plantio até a cenoura no ponto de colheita. E ao longo desse processo a gente vai tendo perdas, né? Então, e são justamente porque nós falhamos em dar o melhor suporte para aquela sementinha. Então, a gente planta com falhas, né? Ou eu coloco muita semente próxima uma da outra, ou tenho falhas no plantio, um espaçamento inadequado, profundidade inadequada do plantio, isso já me faz perder produtividade. Daí tem sementes que não vão germinar, porque eu não armazenei essa semente corretamente, ou porque a semente não tinha qualidade. Eu vou ter ataque de praga, manchas de fertilidade, manchas de irrigação, perdas durante a colheita, né?
perdas por dano mecânico durante a colheita, então, ou por, enfim, por algum processo. São todas falhas que nós cometemos ao longo do ciclo fenológico de cada uma das plantas ou do nosso sistema como um todo, que no final, né, vai entregar ali para a gente um presentinho muito aquém do que aquela semente tinha de potencial, né? Eu podia produzir essa quantidade aqui, mas eu fui perdendo ela ao longo do ciclo. E eu vou deixar para vocês o exercício de extrapolar isso para os sistemas agroflorestais, são muito mais complexos, né? Aqui eu estou pegando uma única semente, olhando para o sistema, para o ciclo fenológico dela individualmente. Claro que daí, a hora que a gente começa a colocar mais organismos no sistema, a interação entre eles vai tornando isso cada vez mais complexa, mas eu acho que a lógica é mais ou menos a mesma, né? Se, por exemplo, eu estou produzindo, sei lá, hortaliça dentro do meu sistema, e eu deixo de executar uma determinada poda no momento ideal, eu vou ter uma perda ao longo desse processo por sombreamento, né? Ou eu estou fazendo uma adubação, né, espalhando composto ali dentro do meu sistema de uma maneira desuniforme, eu também vou ter perda de produção por conta de manchas de fertilidade, irrigação e assim por diante. E aí, para resumir tudo isso que eu estou falando, né, esse desenho dessa casinha esse sistema orientado, a gestão orientada ao ciclo fenológico. A Toyota também usa essa casinha, né, a casinha da Toyota aqui, para representar o seu sistema de gestão. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre ela. Já falei da importância, né, da gente entender o que o nosso cliente quer, olhando o ciclo fenológico, olhando o nosso sistema de produção, tendo essa visão sistêmica aqui como a laje que sustenta o que nós estamos entregando para os interessados no nosso negócio. E um dos pilares, então, da Toyota é a gestão de fluxo, que é fazer o que precisa ser feito na hora certa, do jeito certo. A gente tem que garantir que cada manejo, cada operação aconteça na hora certa, do jeito certo. E para isso a gente precisa gerenciar isso de forma visual. Esse cara que vocês estão vendo aqui na foto é o Fafá. Fafá é um dos responsáveis por uma estufa de tomate lá na Malunga. E aqui foi, inclusive, acho que na turma que o Alexandre estava, eu tirei essa foto. O Fafá estava dando aula para a gente. O Fafá é um cara, um cearense, está ali na Malunga há uns 5, 6 anos, e um cara que não tem um ensino médio completo, e ele estava dando aula para a turma ali, uma turma de umas 30 pessoas, de como que ele gerencia os indicadores e os processos dentro da estufa. Uma maneira extremamente simples, uma maneira extremamente lúdica dentro da realidade dele, mas é isso que a gente quer. A gente quer formar essa liderança aqui, ó. Esses caras que estão todos os dias ali para gerir os seus processos, acompanhar os resultados que eles estão tendo de forma simples, visual, né? Essa parede que vocês estão vendo aqui, na verdade, é a entrada da estufa ali, né? A entrada dessa estufa de tomate. Daqui a pouco vai ter uma foto. E não adianta a gente querer falar de gestão sem envolver o Fafá, né? Esses caras que estão ali todos os dias. Então, para dar fluxo, aqui é uma foto lá de casa, uma foto um pouco mais antiga que eu tinha. Aqui foi logo no começo do sistema. Gestão visual é fundamental. Então, esse quadro que vocês estão vendo aqui, né? A gente tem esse container lá em casa que é uma oficina, um lugar onde a gente guarda algumas coisas, tem uma varanda de beneficiamento aqui para alguns produtos, e eu tenho ali na parede do container esse quadro, em que eu olho ao longo do ano todos os manejos que eu preciso fazer. No meu caso, que é um sistema pequeno, eu olho por rua e por linha, né? Então, eu tenho lá rua 1, linha 1, rua 2, linha 2 e tal, assim por diante. Os canteiros, a linha de trepadeiras, tudo que eu preciso fazer de manejo ao longo do ano, desde plantio, colheita, né, outros manejos de poda, de roçagem, tudo visual. Então, eu sei exatamente o que eu preciso fazer ao longo do ano para que meu sistema se desenvolva da melhor maneira. Não preciso ficar lembrando na minha cabeça, né, tudo que precisa ser feito. E nem as pessoas que me ajudam ali, eu tenho um rapaz que vai uma vez a cada 15 dias me ajudar, também tem esse quadro, ele bate o olho, ele sabe o que ele tem para fazer naquela semana do ano, e, enfim, para eu garantir que as coisas vão acontecer na hora certa e do jeito certo, né? E aqui é um pequeno exemplo aplicado no sistema agroflorestal, mas, como eu disse, a gente tem pouca experiência nisso. Aqui é a mesma coisa,
só que numa propriedade que produz mudas, tá? Muda de tomate, muda de pepino, muda de hortaliça de forma geral. Isso aqui é um sistema de enxertia de pepino, um setor de enxertia do pepino, e aqui é um quadro visual onde elas gerenciam todas as atividades. Tudo que precisa ser feito está visual, não tem nada na cabeça de ninguém, justamente para a gente não ter um sistema que dependa, né, que fique vulnerável por as coisas estarem na cabeça de algumas poucas pessoas, né? A gente quer compartilhar o conhecimento, a gente quer que isso chegue em todo mundo. Aqui, um outro exemplo também de gestão visual das operações, aqui já é uma operação um pouco maior, então está dividido por dias na semana, tá vendo? De segunda a sexta-feira, todas as operações que precisam acontecer, todos os operadores sabem o que fazer na hora certa, com todos os detalhes, cada cartão desse tem todos os detalhes para que a operação aconteça. Esse rapaz que está aqui é o Luciano, ele é gestor dessa equipe, é uma equipe assim com mais de 40 pessoas nessa fazenda e executando muitas operações todos os dias. Mas tudo isso está de uma forma simples, visual, né, nesse quadro, nesse outro quadro que aqui está olhando todas as semanas do ano, e aí eu pego uma semana aqui e eu desdobro isso ao longo dos dias da semana para que as pessoas tenham clareza do que fazer. Isso é fundamental, né? A gente tem que dar clareza para as pessoas. E um outro pilar da Toyota é o Jidoka, que é justamente isso, de não empurrar defeito para frente. Jidoka em japonês, né? Jidoka significa tornar problemas visíveis e fazer com que os problemas, com que a gente pare o processo quando a gente enxerga um problema. Vou dar alguns exemplos para vocês disso aqui no nosso dia a dia, né? Se a gente pegar uma cadeia de valor aqui, do preparo de solo até a colheita, vou dar um exemplo de alface para vocês, a gente pode enxergar isso como se fosse um cano, né? A gente está entrando ali com preparo de solo e transplantio de mudas, lá no final a gente quer colher tudo aquilo que aquelas plantas têm de potencial. Mas a gente gera muito defeito ao longo do processo, né? Então eu vou preparar o solo, eu faço um preparo como esse que vocês estão vendo aqui, ó, um solo cheio de torrão, né? Um mulching alto, nesse caso aqui a utilização de mulching, né? Mas a gente pode extrapolar isso para qualquer coisa, né? Pode ser palhado, uma distribuição de palhada que não está bem feita, e, e a gente, em vez de parar o processo, na Toyota tem um conceito de puxar a cordinha. Ao longo da linha de produção tem uma corda, e isso é verdade, tá? Nas fábricas todas tem isso. Hoje em dia não é mais corda, é um botão vermelho, assim. Mas todo operador da linha de montagem da Toyota tem a autoridade de puxar a cordinha e parar a linha de produção na hora que ele encontra um problema. Olha só, imagina você dar autoridade para um operador, um apertador de parafuso, de parar uma linha de produção com mais de 1.000 pessoas trabalhando. E eles têm essa autoridade. Não só têm autoridade, como eles têm o dever de puxar a cordinha quando ele encontrar um problema, porque eles não querem que o problema passe para frente. É muito mais barato e lógico eu parar o processo, consertar e garantir que o carro não vai ser empurrado para frente com um defeito, né? Então, a gente tem que fazer a mesma coisa na agricultura. Se eu chegar para plantar numa situação como essa, eu deveria puxar a cordinha e não plantar. Acreditem ou não, mas aqui está plantado. Tem alface plantado aqui. Tá? Vocês acham que esse alface vai produzir? Nós estamos dando a melhor condição para que o potencial genético dessas mudas se desenvolva? Não estamos, né? Tem alface, enfim, soterrado aqui pelo mulching, vai ser cozinhado no sol. Então, a gente empurrou um defeito para frente, né? Eu comecei a fazer buracos no meu cano aqui. Na hora de transplantar essas mudas, a gente também produz defeitos, né? Então, eu planto mudas em lugar que não estava adequado para eu plantar. Eu planto mudas que não têm, que não estão boas dentro do meu sistema. Eu planto mudas descentralizadas aqui. Isso vai causar uma perda de produção, porque a raiz que crescer aqui nesse comecinho vai queimar, ela precisaria estar centralizada. E qual que é o problema disso, né? Esses espaços que estão aqui, essas mudas que eu estou colocando aqui no meu sistema, eles vão ter o mesmo custo de água, de adubação, de mão de obra, mas não vão produzir a mesma coisa, né? Então,
a gente está fazendo mais buraquinhos no nosso sistema ali, né? Na hora de fazer o manejo da capina, né? Então a gente deixa passar o tempo de capina e isso é empurrar defeito para frente de novo, né? Estou empurrando defeito para frente. Olha que interessante, esses dois lotes aqui, ó, foram plantados no mesmo dia. Esse lote aqui foi atrasado a capina, esse lote aqui não foi feita a capina na hora certa. E olha a diferença de produção, né? Então, fazer o certo na hora certa garante que a gente não está empurrando o defeito para frente, garante que a gente está puxando a cordinha, parando o processo para que a gente possa corrigir o problema. E a gente fala, isso aqui é um produtor de orgânicos aqui na região de Biúna, e na região aqui existe uma mentalidade muito forte de plantar tantas bandejas por semana, né? Então, para eu atender lá o cliente, o supermercado, a feira, eu preciso plantar tantas bandejas por semana. Mas sem considerar todos esses defeitos que eu mostrei aqui para trás, né? Então, tem que plantar, independente se o solo está bem preparado ou não, tem que plantar tantas bandejas por semana. Só que, às vezes, é muito melhor eu não plantar aqui, ó, e eu refazer esse preparo de solo, do que eu plantar e no final, lá na colheita, né, eu ter essa situação aqui, ó, né, eu colher 30%, 10% do que eu poderia colher. E essas são as médias que a gente encontra nas fazendas, sabe? Em um metro aqui de canteiro, que eu tinha 12 mudas para colher, eu estou colhendo 4, 5 mudas, né? Ou estou colhendo plantas muito menores do que eu poderia estar naquele período. Mas eu gastei de novo, né? Eu gastei o adubo, eu gastei mão de obra, eu gastei água, gastei energia dentro do meu sistema, gastei espaço dentro do meu sistema e eu não estou produzindo o que poderia produzir, né? Então, esse segundo pilar do sistema de produção, né, do Jidoka, é justamente a gente parar o processo, né? Não empurrar o problema para frente, ficar empurrando o problema para a barriga. E para isso é fundamental capacitar as pessoas a enxergar problemas. A gente tem que capacitar quem está na operação, quem está no dia a dia, a enxergar os problemas que estão acontecendo. Aqui é uma foto em uma outra propriedade, aqui no interior de São Paulo, de orgânicos também. Esse rapaz aqui é o Fernando, né? O Fernando é um, enfim, trabalha ali no dia a dia, e a gente estava justamente calibrando o olhar dele aqui nesse dia, para ele enxergar problemas no plantio que tinha sido realizado, que ele nunca nem tinha parado para pensar, sabe? Então, são pessoas que têm um baita potencial que a gente não está aproveitando. De novo, né? Faz parte do nosso sistema de produção as pessoas, e a gente tem que desenvolver as pessoas, para que elas enxerguem, para que elas vejam sentido no que está acontecendo, entendam o porquê que elas fazem cada uma das coisas que elas fazem. Elas têm que entender o motivo das coisas, né? Não ser só mandados, faz assim e pronto. As pessoas têm que entender o motivo de cada uma das coisas. A gente tem que capacitar as pessoas a ter olhos grandes, orelhas grandes e boca pequena. Esse é um conceito da Toyota. Não vou me arriscar a ler em japonês aqui, porque meu japonês não é muito bom, mas olhos grandes é aprender a enxergar coisas que antes eu não enxergava, aprender a enxergar desperdícios, enxergar defeitos que eu estou empurrando para frente, orelhas grandes, né, para escutar o que está acontecendo dentro do meu sistema, e boca pequena, porque é falar menos e ver mais coisas, né. Aqui é uma outra foto lá da Malunga, na Fazenda Malunga, é o Fafá aqui, aquele mesmo rapaz que eu tinha mostrado antes, e eles estavam colhendo tomate aqui. E o Fafá, eu estava observando o Fafá dar suporte para essas duas pessoas. O Fafá é supervisor dessa estufa, ele estava dando suporte para esses dois operadores que estavam colhendo tomate. E ele estava justamente com os olhos grandes. Espera aí, eu estou vendo que você está com dificuldade de passar esse carrinho aqui, ó, pelo encanamento que tem aqui. E se a gente mudar a rota, fazer você começar daqui com o carrinho vazio e dar a volta pelo lado de cá, que não tem esse problema? Olha, eu estou vendo que vocês estão colhendo um monte de tomate aqui misturado e depois está tendo que separar o tomate lá na frente. Por que a gente já não separa aqui na colheita, já coloca uma caixa com tomate que não está com qualidade boa e colhe já separado, pega no tomate uma vez só? Tudo isso é calibrar o olhar para enxergar esses pequenos desperdícios que a gente tem no sistema, né? E a gente tem muito. Se a gente olhar o tempo que as pessoas gastam
executando operações, o quanto do tempo dela está de fato gerando valor para o sistema, está de fato executando um manejo que está contribuindo com o desenvolvimento do meu sistema, é muito pouco. As pessoas gastam muito mais tempo se movimentando à toa, indo atrás de ferramentas que estão perdidas, que estão desorganizadas, sem saber direito o que fazer, fazendo coisas erradas porque não estão bem orientadas e tendo que ter retrabalho. Nesse caso aqui, ó, eles estavam com a maior boa vontade, né, colhendo tomate todo, tinha muito tomate ruim, porque era uma estufa que estava no final da produção já, uma estufa, acho que era o último dia de colheita do ciclo aqui, e então tinha muito tomate ruim, eles estavam se esforçando muito mais para colher, eles não estavam fazendo corpo mole, né, mas a produtividade estava baixa, justamente porque eles estavam colhendo tudo, pega o tomate com a mão na vez, pega, né, o tomate com a mão, põe na caixa. Aí despeja a caixa no lugar, separa o tomate, põe na caixa de novo. Então, era muito processo desnecessário. Se a gente não tiver olhos grandes para enxergar esses desperdícios nos processos, a gente acaba não aproveitando o potencial de novo de partes importantes do nosso sistema, que são as pessoas, né? Henrique, o Uriel tá com a mão levantada aqui. Opa, vamos lá. Uriel, vai lá. Tá sem microfone, só tira do... Eu acho que eu levantei por engano, não foi sem querer. Foi sem querer. Desculpa aí, estou prestando atenção no que o Henrique está falando. Excelente, desculpa aí, viu? Não, maravilha. Ó, acabei de ver o Diego aqui. Fala, Diego, tudo bem, cara? Boa noite. O Diego é um dos grandes responsáveis. Tudo bom, cara? O Diego é o cara que colocou tudo isso em prática lá na Malunga. Tem um baita conhecimento aí de tudo isso aí. Muito bom, Diego. Que legal ter você aqui, cara. E então, voltando aqui, esse segundo pilar, né, da casinha aqui da Toyota, né, é fazer com que as pessoas enxerguem problemas e a gente dá autoridade para as pessoas puxarem a cordinha e pararem o processo, para que a gente possa, aí sim, frente àquele problema, se perguntar, o que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? Como é que eu posso fazer para evitar que isso aconteça novamente e gere os mesmos defeitos dentro do meu sistema? A gente tem infinitas oportunidades de fazer essa pergunta todos os dias, mas a gente deixa passar, porque a gente não puxa a cordinha. A gente quer fazer as coisas, então a gente vai empurrando com a barriga. Não, vai fazendo, vai dando um jeito. Se a gente começar a criar o hábito, tanto nosso, mas também nas pessoas que estão com a gente, de parar o processo e a gente se perguntar, pô, isso aconteceu, sei lá, eu estava fazendo lá vou fazer um manejo, meu facão começou a ficar cego, e aí eu comecei a não ter o mesmo corte, a mesma agilidade de corte ali das bananeiras, comecei a gerar cortes com defeito, pô, aquilo lá depois vai entrar doença, vai gerar problema dentro do meu sistema. Peraí, para a cordinha, puxa a cordinha, né? Para o processo, amola o facão e depois continua, sabe? Essa é uma brincadeira, essa analogia, né? Mas a gente, inclusive, usa essa analogia muito, assim, ó. A gente tem que parar para amolar o facão, sabe? Quantas vezes forem necessárias. E pensar em processos que me garantam que eu possa ter o facão amolado sempre que eu precisar dele, né? Então, começar o dia, terminar o dia organizando as ferramentas, preparando tudo que eu preciso para executar as operações, faz parte de dar fluxo e faz parte de não empurrar o problema para frente, né? E para terminar, a base da casinha é justamente melhoria contínua, né? Estabilizar a produção, estabilizar o trabalho, justamente não ter muito trabalho numa época e pouco trabalho na outra, então eu preciso estabilizar e nivelar o meu sistema de produção e melhoria contínua, pensar em como fazer para que os problemas não voltem a acontecer. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês disso, né? Entrando em estabilização, ter bons processos de planejamento. Aqui é uma propriedade de orgânicos, aqui também no interior de São Paulo, que é Solo Vivo, fazendo um planejamento, pegando o planejamento comercial de venda de cada produto. Então, aqui são as culturas, ó, cada linha é uma cultura. Não vai dar para ler, mas couve, alface, tomate, abobrinha, tem trocentas coisas aqui. Qual que é a demanda mensal, semanal, quanto que eu preciso plantar a cada semana de muda daquela cultura, quanto que eu preciso colher a cada semana. É feito um trabalho de planejamento de verão e de inverno.
né? Tem 2 períodos, de verão e de inverno, justamente para eu organizar o meu sistema, sempre com foco no cliente, né? Aqui lá na Malunga, uma foto da Malunga, que as ferramentas ficam organizadas no lugar onde as pessoas precisam delas. Eu também estou ajudando a tornar o trabalho mais fácil, fazendo com que as pessoas tenham o que elas precisam, no lugar que elas precisam, na hora que elas precisam, para que não fique perdendo tempo caçando ferramenta, né? Então, organizar o ambiente de trabalho também faz parte dessa estabilização dos processos. Organizar as manutenções, aqui também é em Brasília, na Malunga, né? Então, eu ter gestão visual, do mesmo jeito que eu faço a gestão visual do manejo, eu posso ter gestão visual da manutenção das máquinas, checklist dos tratores, né? De checklist antes e depois do uso, para eu garantir que eu sempre vou ter aquela máquina disponível quando eu precisar dela. Manutenções preventivas e corretivas sendo geridas de maneira simples e visual, porque eu ter máquinas disponível vai fazer com que eu esteja atendendo ali as necessidades do meu sistema, das minhas plantas ou não, né, novamente. Gestão de estoque de insumos, aqui é um exemplo muito simples, que a gente usa esses cartõezinhos chamado Kanban, ele marca um estoque mínimo aqui, ó. Então, eu vou usando, né, isso aqui é um estoque de EPI, eu vou usando, chega uma hora que aparece esse cartãozinho, é um gatilho que eu sei que eu preciso fazer compra e repor aquele produto, para eu garantir que eu vou ter, né, disponibilidade também de insumos quando eu preciso deles. É uma outra ferramenta de gestão da Toyota, dando alguns exemplos, né. Padronização de gestão visual, isso aqui é, mais uma vez, aqui em casa, no quintal de casa. E eu fiz esse tapete aqui, ó, para padronizar espaçamento durante o plantio, né? E dentro desse modelo que a gente estava usando. Então, justamente para simplificar, assim, o rapaz que me ajudava lá e tinha dificuldade, né, de plantar tudo misturado ali, um monte de espécies juntos, super adensado. Então, eu criei um padrão visual simples para tornar, né, o trabalho dele mais fácil, para que ele, quando estivesse plantando, tivesse de fato focado na qualidade do plantio da muda e não se ele estava seguindo o espaçamento, se ali era lugar de alface, era lugar de rúcula, se era lugar de couve, de brócolis, enfim. Então, como fazer com que as pessoas também possam focar, porque tem o sistema de trabalhar é simples, né? Então, isso aqui ele colocava aqui no canteiro, plantava e depois tirava, né? É só um gabarito aí visual. E, de novo, a gente envolver as pessoas, sempre, na hora de mapear processos, na hora de melhorar os processos. As pessoas que estão na operação conhecem muito mais do que a gente, né? Então, a gente tem que envolver elas na melhoria dos processos. E a gente usa muito a palavra Kaizen. Kaizen significa mudar para melhor todos os dias. E a gente tem que fazer mudanças no campo, né? A Toyota chama isso de Gemba. Gemba é o lugar real. E a gente não gerencia do escritório. A gente não gerencia olhando para a tela do computador. A gente gerencia no lugar onde as coisas acontecem, onde as operações estão sendo feitas, onde o valor está sendo criado, né? No nosso caso, onde o sistema está se desenvolvendo. A gente precisa ir lá para enxergar as coisas. Eu acho que, diferente de muitos lugares que a gente acaba conversando, né, e tendo aula e tal, agroflorestores têm já uma mentalidade de que a gente aprende na floresta, né? Lembro que uma vez eu estava numa aula com o Ernest falou assim, vocês precisam aprender a floresta é um livro, vocês precisam aprender a ler esse livro, né? E eu acho que é isso, exatamente esse conceito que a Toyota traz de gerenciar do Gemba. O processo, né, onde as coisas estão acontecendo, é um livro. A gente tem que ir lá aprender a ler esse livro onde ele está, não do escritório. É enxergar as pessoas trabalhando, ver quais são as barreiras que as pessoas estão tendo, que eu posso tornar o trabalho delas mais fácil, mais simples. Quais são as pedras no caminho que as pessoas estão tendo. E a gente, como gestor, a gente, como líder, assumir essa responsabilidade de estar ali para dar suporte para as pessoas, estar ali para servir as pessoas que trabalham junto com a gente, para que a gente possa dar suporte para as plantas, para que as plantas produzam aquilo que o nosso cliente quer comer. Então, essa é a lógica, a gente precisa estar junto das pessoas.
E esse é um princípio da Toyota, que é esteja junto, capacitando e respeitando e liderando com humildade. A gente tem que estar junto, né, de quem está ali no dia a dia, o tempo todo, capacitando, aprendendo com elas, né, sempre com humildade. E, então, para terminar, só para terminar minha fala aqui, depois de eu ouvir um pouco de vocês, essa palavra em japonês, motainai, é um princípio muito antigo que significa um profundo sentimento de arrependimento quando você desperdiça alguma coisa. Os japoneses, né, têm isso muito arraigado na sua cultura. E desde criança, se vocês, eu não sei se tem algum oriental participando da live, depois podia, se tiver, me ajuda a ver se eu estou certo, mas desde criança, né, na cultura japonesa, as crianças aprendem motainai, que é não desperdiçar nada, nem um grão de arroz. E a Toyota conseguiu levar isso para dentro da fábrica. Não desperdiçar absolutamente nenhum recurso, nenhum segundo. Não sendo desleixado com os processos, não empurrando as coisas com a barriga, não se comunicando de forma torta, deixando claro tudo o que a gente quer com cada uma das pessoas, com muito respeito, com muita humildade, tornando as coisas visuais, organizando o ambiente de trabalho, tudo isso com o fim de não desperdiçar os recursos que estão disponíveis para a gente naquele momento, né? Toda vez que eu falho no manejo no meu sistema e eu atraso o manejo, eu estou desperdiçando, né, a energia que aquele sistema poderia estar usando para outros processos que vão ser gastos agora com processos necessários para o sistema crescer, né, para o sistema agroflorestal crescer. Então, a gente tem que internalizar esse princípio do Motainai, de não desperdiçar absolutamente nada, né? Em nenhuma parte do sistema, não desperdiçar, né, as áreas, o solo, micro-organismos, as plantas, e principalmente as pessoas, porque isso mostra um respeito profundo às pessoas. Teve a pessoa que desenvolveu o sistema da Toyota, né, um dos grandes arquitetos do sistema Toyota, é um cara chamado Taiichi Ono. E ele fala que é possível traduzir o sistema da Toyota com uma frase, que é melhoria contínua e respeito às pessoas. Se a gente não desenvolver respeito às pessoas, a gente não tem melhoria contínua. E praticar Motainai junto com as pessoas que trabalham com a gente é fundamental. Não aceitar, essa pessoa ela tem que andar lá longe para buscar uma enxada que está perdida. Mas é o trabalho dela, ela tem que fazer. Não. Como é que eu posso organizar o ambiente de trabalho para que ela não desperdice o tempo dela fazendo algo que não gerou valor para o negócio, né? Não gerou valor para o sistema, nem para ninguém. Isso é uma falta de respeito. Então, eu queria terminar falando um pouco disso do Motainai. E aí, quem quiser depois se aprofundar mais nisso, tem o livro Excelência e Operação na Horticultura. Eu vi acho que foi a Pamela, não, a Aline levantou aí, eu vi que ela com o livro. Muito legal, Aline. Tem esse livro, tem um podcast, chama Aqui em Gerência, que a gente fala mais sobre isso, né? Se vocês entrarem no nosso Instagram lá depois, tem mais informações sobre isso. Deixa eu tirar aqui, como é que tira aqui? Tirar a tela. Então, assim, muito rapidamente, né, esse é um pouco do que a gente acredita e vem aplicando nas fazendas. Claro que tem muita coisa por trás disso também, muito conhecimento, muito detalhamento. É só uma breve introdução, mas queria ouvir um pouco de vocês também, Alexandre. Boa, cara, muito bom aí tá relembrando aí esses conceitos. E eu acho muito interessante, o Henrique, essa associação que você já deu, principalmente para a agricultura, né, na metodologia ali relacionada aos ciclos fenológicos, de realmente a gente, se a gente perder o tempo, a gente acaba não conseguindo recuperar, e isso acaba gerando desperdício, e o desperdício muitas das vezes é prejuízo. E hoje a gente, aqui na Flora, a gente tem uma rede, né, de vários produtores, e a gente ouve muitas pessoas realmente reclamando, assim, poxa, produz muito, planta muito, produz pouco, a chuva perdeu tudo, poxa, veio não sei o que, perdeu, o adubo está muito caro, não sei o que.
E quando a gente vai analisar um pouco mais profundo, realmente a gente vê uma série de desperdícios envolvido desde ali do plantio até a colheita, né? Então a gente começar realmente a treinar esse olhar para ver o problema, e muitas vezes a gente quer se esquivar disso, né? Muitas vezes a gente quer ver o problema, mas a gente não quer fazer nada. A gente quer ignorar o problema. E aí a gente não consegue solucionar. Então, uma das coisas que realmente me chamou muita atenção é da gente conseguir trazer soluções que não são soluções complexas, são soluções que são de várias metodologias simples, que no final vira uma coisa complexa, mas se a gente for de ponta a ponta, são coisas simples que a gente vai fazendo. A gente vai olhar ali e vai falar, pô, isso aqui está no espaçamento errado. Pô, essa semente aqui, ela não está numa qualidade muito boa. Essa muda aqui, ela já veio prejudicada. E aí a gente começa a dividir em setores, né? Que foi muito do que a gente aprendeu lá no curso da Fazenda Malunga, de um ser um cliente do outro. Então, o packing é cliente da produção, a produção é cliente do viveiro, enfim. E aí a gente vai identificando esses problemas de setores a setores, sabendo onde que vai realmente corrigir, né? Eu lembro até o caso que teve um problema lá de horário, da logística, que estava chegando tarde os produtos, e quando foi ver, o problema estava se inicializando lá na produção, que estava atrasando com esse processo de seleção e tudo, e aí estava atrasando toda a cadeia até chegar ali na parte da logística. Então, eu acho interessante porque a gente está falando aqui da questão relacionada à agricultura, da metodologia Lean, e eu estou lendo o livro do Falcone, até mandei para o Diego, né, que fala muito sobre assim, essa questão da gestão de uma forma geral, até na parte do governo, coisa de saúde, coisa de apagão, de energia, de tudo. Então, é muito interessante essa forma de gestão da gente conseguir olhar esses desperdícios, treinar o olhar para a gente identificar esses problemas, que podem ser problemas simples de serem resolvidos, e a gente trazendo isso para a agricultura, a gente evitar o máximo de desperdício para conseguir chegar no resultado esperado, que muitas das vezes vai ser ali uma alface bem bonita, sem pragas, com um porte bom, etc. E eu achei bem legal ali a tua prática na agrofloresta, né, com um quadrozinho ali de manejo, porque eu sinto isso muito, eu sinto muita falta disso, né, o Henrique, na questão técnica da agrofloresta, até por isso que a gente iniciou esse movimento de capacitação e pesquisa, que hoje é um movimento trabalhando mais a parte de como plantar, de como manejar, e a gente está introduzindo agora também a parte do planejamento, então envolve um pouco da metodologia Lean como um todo, né, da gente conseguir entender a cadeia de valor, qual que é o resultado esperado, e quais são as etapas fundamentais, quem são os responsáveis por essas etapas para fazer a gente conseguir chegar nesse resultado esperado com o mínimo de desperdício como um todo. Então, achei bem interessante, eu achei que foi que você conseguiu trazer muito bem essa relação aí com a agrofloresta. Eu já não sabia que você tinha essa experiência aí no seu sítio, e por sinal tá bem bacaninha ali, bem bonitinha as linhas com as frutas, etc. Deve ter colhido aí já bastante coisa, né? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. E mesmo num caso, né, que hoje no nosso movimento a gente dá muitas pessoas que estão ali só para cultivar o próprio alimento e conseguir regenerar uma área, ter um quintal produtivo, etc. Então, a gente consegue aplicar também um modelo, né, de gestão organizacional em cima disso, para saber, cara, eu preciso fazer o manejo da minha banana. Então, eu tenho que fazer de 3 em 3 meses, vamos dar o um exemplo. Porque se eu deixar passar, a banana já começa a sombrear o limoeiro. E se eu não fizer o manejo do eucalipto no momento certo, o eucalipto já passou o momento. Então, assim, na agrofloresta em si, eu acho que tinha que ser ainda mais estudada essa metodologia. Porque hoje a gente vê muitos produtores, Henrique, que fazem um sistema agroflorestal, e o sistema agroflorestal a gente planta muita diversidade. Mas o que acontece? O sistema agroflorestal ele precisa do manejo. Porque senão a gente começa a fazer com que o sistema ele não fique muito mais produtivo. Ele vai ficar mais dispendioso. Porque o sistema florestal ele pode ser mais produtivo, mas se você entender de fato ali como que você vai manejar ele. Porque a gente planta muita coisa, mas se eu não manejar, por exemplo, o eucalipto no momento certo, ele vai acabar sombreando o limoeiro, ele vai acabar sombreando a bananeira, ele vai acabar sombreando o restante das espécies, e ele não vai cumprir aquela função que ele deveria estar cumprindo, que é aquela função de ser uma planta que vai fornecer matéria orgânica,
ele vai estar fazendo fotossíntese, que é o que a gente realmente quer com a máxima do sistema agroflorestal, a gente potencializar a fotossíntese. E aí o sistema ele vai ficar super sombreado e talvez a banana, o limoeiro, o abacateiro, que ia dar a fonte de renda para o produtor, ele não vai conseguir, não vai se desenvolver bem. E aí o sistema trava. O sistema trava porque ficou sombreado, ficou sem matéria orgânica no chão, e aí acaba que muitas vezes o produtor fala, cara, é muito manejo, não consigo dar conta, não consigo fazer isso. Mas quando a gente começa a calcular, a gente vê o seguinte, se você colocar o resultado esperado do seu abacate, que vai ser uma colheita de tantos quilos tal por planta, se a gente calcular o resultado esperado da bananeira, que vai ser tantos, 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 e de todas as espécies que estão compondo ali o sistema, ele vai ver que ele consegue viabilizar o sistema trazendo uma pessoa, talvez, ali para estar ajudando ele no manejo, para ele conseguir fazer com que aquelas espécies, aquele consórcio realmente tenha o potencial produtivo de uma cooperando com a outra, mas realmente fazendo as coisas no momento certo. Não deixando o eucalipto sombrear, não deixando a toiceira de bananeira ficar muito, muito cheia, e aí quando você vai fazer o manejo fica muito mais difícil, você não coloca matéria orgânica no momento certo. Então, eu vejo que é muito importante realmente a gente conseguir montar, e isso é muito difícil, né? É fácil a gente falar, mas assim, montar um quadro de atividades para o produtor, a gente tem alguns trabalhos, o Diego, inclusive, me ajudou a fazer um planejamento agrícola, para a gente entender o que precisa ser feito, igual que você trouxe na questão de uma gestão orientada para o estágio fenológico, é para a gente entender, cara, o que eu preciso fazer quando eu vou plantar, no caso que a gente fez na framboesa, o que eu preciso fazer no ciclo da framboesa para eu conseguir chegar no meu resultado esperado. Então, eu preciso fazer minha adubação de cobertura, eu preciso fazer meu raleio, eu preciso fazer minha poda, eu preciso fazer minha aplicação preventiva de enxofre, por exemplo, e eu preciso fazer o monitoramento, que é ver ali, né, se as coisas estão saindo, se eu plantei a muda, se a muda ela desenvolveu, se teve ataque de formiga, se teve alguma coisa, alguma anomalia ali que acabou prejudicando, e eu já completar meu stand. Porque se eu quero uma produtividade vamos supor, de rendimento de 80%, se eu já perdi 70% ali depois do primeiro mês de plantio, eu não vou chegar nos meus 80%, então eu tenho que ter muda ali à disposição para completar o meu stand de plantas e eu chegar no meu resultado esperado. Então, eu falo que esse é o nosso objetivo aqui como movimento, ecossistema, né, de trazer um pouco mais dessas ferramentas. É algo que ainda é difícil a gente conseguir trazer, porque no sistema agroflorestal ainda a gente utiliza várias espécies, então uma das coisas que a gente vem entendendo é que a gente precisa também de uma certa simplificação quando a gente vai trabalhar com um foco comercial, quando o foco é ali hobby, né, com consumo próprio, beleza, perder uma coisa ali e tal, mas quando o foco é comercial, que o produtor precisa tirar renda, e a gente, querendo ou não, a gente precisa trazer esse resultado econômico para falar de agrofloresta, senão fica uma conversa de hippie, de não sei o quê, né, e a gente precisa realmente disso, de pesquisa, de capacitação, então, gostei muito de ter te trazido aqui, Henrique, justamente para aquecer um pouco mais isso, né, dentro do nosso movimento, e daqui tem alguns agroflorestores, ó, o Hugo levantou a mão, acho que ele pode compartilhar um pouco aí também da experiência. Eu queria saber se o Henrique tem experiência com plantios com foco em frutas, com esse sistema, né? Ou é mais com horticultura, pensando na seguinte questão, assim, por exemplo, a gente vai planejar os manejos do ano, né? Eu acho que com hortaliças isso é bem mais fácil, né? Do que com frutas, porque com frutas, às vezes eu posso programar que a colheita vai ser em determinada época e naquela época a colheita não acontecer, né? A colheita atrasar, a colheita adiantar e, assim, outras questões também que eu acho que ficam um pouco mais difíceis, né, de planejar. Legal, cara. Temos sim, a gente já fez isso para manga, para coco, e manga, coco, e tem uma outra, estou lembrando agora, que já tem alguns anos isso.
Mas qual que é a lógica, cara? Café é um negócio que a gente está trabalhando bem recente agora, é mais ou menos a mesma lógica, né? Que são culturas perenes, vamos dizer assim. Você tem um ciclo fenológico que, apesar de ser uma cultura perene, existe uma fenologia que acontece ao longo daquele ano, né? Então, você tem épocas certas de poda, por exemplo, da goiaba, né? Você tem que fazer a poda na época certa, tem os manejos certos para você fazer ao longo do ano, porque a partir da poda vai começar um processo fenológico a acontecer ali até chegar na colheita, né? Então, você sabe os estágios que vão acontecer até chegar na colheita. Mas, e aí que está a grande coisa, a grande sacada do negócio, tá? Claro que vai acontecer atrasos, ou vão adiantar coisas, vão ter processos que vão atrasar, vão ter processos que vão adiantar, né? Porque a gente está falando de processo biológico, pode ser que chova mais, pode ser que não chova tanto, mas o fato de você ter isso planejado te ajuda a enxergar porque se você tem problema. Então, se você percebe que no meio do caminho teve um atraso já num determinado estágio fenológico, você já sabe que sua colheita talvez atrase também lá na frente, né? Ou você consegue prever que você precisa fazer outros manejos para que a sua colheita não atrase lá na frente. Então, ter isso planejado serve justamente para mostrar que tem problema no sistema. É bom que atrase ou que adiante, se a gente conseguir enxergar que foi um problema e pensar o que eu vou fazer, e especialmente, né, daí eu tenho uma previsão para que eu possa agir frente a esse problema também, né? Então, eu sei que vai atrasar minha colheita. Eu vou ter que repensar o planejamento que eu fiz com alguns clientes, por exemplo, né? A entrega com o meu cliente, então eu consigo fazer isso antes de entregar um defeito lá para o meu cliente lá na frente, né? Eu acho que seria mais ou menos essa lógica, sabe? A gente está fazendo isso com o café, ou fazendo uma lógica de ciclo bianual. Então, olhando o ciclo fenológico para 2 anos. E, inclusive, escalonando isso dentro da produção, né? Então, claro que vai depender da cultura, né? Mas na fruta você consegue fazer isso com algumas culturas, de você escalonar o ciclo de produção. Então, você tem vários ciclos acontecendo, que você inicia ele em épocas diferentes, para você também ter uma colheita escalonada lá na frente. Então, aí você começa a quebrar isso em lotes, né? Você pode pegar lá uma determinada área e quebrar aquilo em lotes, e você tem vários ciclos fenológicos acontecendo em épocas diferentes. Não sei se consegui explicar direito aqui. Sim, entendi. Até para você ter produção durante mais tempo, né? Ou até o ano inteiro, dependendo da cultura, né? Exatamente. Isso aí. Cara, e o Alexandre fez um comentário rapidinho sobre 2 coisas importantes. Eu acho que seria muito legal a gente aprofundar mais isso dentro, né, dessa complexidade que é o sistema agroflorestal, assim, porque aí você não tem só um ciclo fenológico individual, mas você tem esse ciclo interagindo com outros, né? E aí isso com certeza vai mudar todo o planejamento de manejo e a forma de gerir isso pode mudar. Eu acho que a lógica é a mesma, de botar o ciclo como o cerne do negócio e todo o sistema de gestão está em volta para garantir que as coisas aconteçam na hora certa, do jeito certo. Mas a complexidade do planejamento muda um pouco. E você comentou sobre a chuva, cara. Isso, eu adoro quando algum produtor vem reclamar para mim de chuva, porque é o lugar certo de pegar ele na curva. Porque o que acontece, cara? A gente reclama muito de fatores que não estão no nosso controle, né? A chuva é o preço de um determinado insumo, é o preço do produto que eu não vou comercializar e vou vender, mas você pega assim um período, né, que chove muito em janeiro, tem, sei lá, 25 dias de chuva, 5 dias secos que eu poderia executar determinada operação, vai. E só que aí naqueles 5 dias que eu poderia executar a operação, eu não executo com perfeição porque falta ferramenta, atrasou a chegada de muda, as ferramentas não estão reguladas, não estão afiadas, não estão, né, perfeitas para utilizar os equipamentos, as máquinas. Tem várias coisas que dependem da gente que a gente não faz. A gente deveria, se eu vou ter 25 dias de chuva e 5 dias para trabalhar, nesses 5 dias eu tenho que ser muito eficiente.
que é onde eu tenho capacidade de mudar, né? Não tem como parar de chover. Nem, graças a Deus que não tem, né? Então, eu acho que ser eficiente quando não está chovendo tá dentro da nossa área de atuação, né? A gente tem capacidade de fazer isso. A gente deveria fazer, né? Exatamente. E eu acho que é importante também, na questão da agrofloresta como um todo, porque é um ciclo um pouco mais longo, a gente ter um pouco desse panorama do ciclo do início ao fim, pensando 5, 10, 15 anos. Porque o que aconteceu aqui em Brasília, por exemplo? Foi feito uns projetos de agrofloresta em alguns assentamentos em Braslândia, e estava muito naquele modelinho de colocar eucalipto, banana, fruta aqui, ali e tal. Só que não foi visto muito como é que seria o desenvolvimento desse sistema com 3, 4, 5, 10 anos, e nem a realidade de cada produtor, de cada família. E aí o que aconteceu? Teve muitas senhoras que plantaram lá eucalipto, plantaram banana meio junto, e, cara, as senhoras não conseguem fazer o manejo de eucalipto com motosserra, de isso, daquilo, né? Inclusive, eu não sei se o Matheus está aqui, ele que me comentou dessa coisa. E o que aconteceu? Cara, as agroflorestas ficou tudo sombreadona com eucalipto. E aí começaram a achar o eucalipto que não é bom, né? Eu comecei a ouvir, cara, não, o eucalipto não é bom, ele sombreia tudo, etc. Ou seja, não é o eucalipto que não foi ruim, na verdade, foi uma questão de não entender que ia ter a necessidade desse manejo, que esse manejo exige ali tantas horas de motosserra, de facão, disso e daquilo, e que talvez não seria o melhor desenho ou a melhor densidade colocar esse eucalipto ali naquele local, e poderia trocar por alguma outra espécie, poderia colocar ali um mogno, poderia colocar alguma outra coisa, tanto que em algumas outras experiências, como o caso da fazenda da Toca lá da Rizoma Agro, que eles estão plantando em larga escala, principalmente o limão Tahiti, eles começaram a colocar o mogno e algumas outras culturas para madeira no lugar do eucalipto, porque o eucalipto estava gerando muita necessidade de manejo e que isso estava onerando muito o custo de produção. Então, não estava sendo viável realmente ter esse eucalipto para produzir ali a matéria orgânica para isso, para aquilo. E aí foi feito um ajuste um pouco antes de fazer ali o plantio de grandes áreas. Então, a gente tem tomado um pouco desse cuidado também, de fazer um pouco dessa projeção de anos, entender como é que seria, e já começar a calcular isso. É bem difícil, né? Eu já até pedi algumas dicas aí para o Diego algumas vezes, calculando viabilidade de sistemas, calculando viabilidade econômica de sistemas agroflorestais, porque você tem que começar a projetar custos de 5 anos, entender como que ficaria o manejo, etc. E aí tem algumas vezes que você vai fazendo alguns ajustes que você vai vendo que vai dar muito manejo mesmo. Então tem que algumas vezes simplificar. Total. Eu até estava pensando aqui que a gente está falando da gestão orientada ao ciclo fenológico, mas a gente podia pensar no ciclo sucessional também, né? Essa floresta nesse longo prazo. Interessante. Exato. Isso, essa visão. Eu vou começar a fazer mais perguntas aí, o Henrique, ao longo desses meses aí que a gente está desenvolvendo alguns projetos. Opa, legal. A Aline, ela levantou a mão e ela fez algumas perguntas aqui no chat. Vamos ver se seu microfone vai estar funcionando agora, Aline? Acho que não, né? Eu acho que não está funcionando. Mas ela falou aqui, ó, tenho 2 dúvidas. Existe algum banco de dados e informações sobre espécies e seus ciclos fenológicos? Então, tem muito para grandes culturas, né? Esse é um problema das hortaliças das frutas, assim. Tem isso muito bem estudado para cereais, especialmente, né? Com grandes culturas. Mas já tem muitos estudos na área de HF, assim. Não tem um banco de dados único que tenha tudo isso, tem estudos isolados, até porque varia de variedade, né? Dependendo da variedade que você está plantando. O alface não é tudo igual, né? Couve não é tudo igual, tomate não é tudo igual. Então, tem uma variação grande dependendo do material genético que está sendo usado. Mas tem disponível, tem que procurar. E tem uma segunda pergunta ali, né, que é se tem exemplos de composição e combinação dos ciclos. Eu tenho, depois eu posso até te mandar, Alexandre, algumas coisas que a gente tem para tomate, alface, algumas outras hortaliças, couve e rúcula.
Acho que o Diego deve ter muita coisa legal lá da Malunga também. Agora, o que acontece, né? Como não tem disponível muitos estudos na área de HF, a gente acaba usando muito do conhecimento prático mesmo. Nós fizemos isso, tivemos 2 experiências com tomate, uma na Lavita, que é uma fazenda aqui de São Paulo, e outra na Malunga, trabalhando o ciclo fenológico do tomate. E a gente não fez isso em cima de nenhum estudo, mas assim, tem um momento de capar o tomate ali, né, quando ele começa a crescer, aí chega um ponto de capar. A gente desenvolveu ali uma lógica fenológica de assim, ó, hora que a guia, né, a haste principal, tivesse com 20 centímetros, era o momento de capar. Então, a gente criou um padrão fenológico para executar essa operação, né? Então, você pode criar esses padrões pela experiência prática que cada um tem, né? Aí dá para ir desenhando esses ciclos fenológicos. Até a Aline mostrou o livro ali de Excelência Operacional. No livro a gente mostra um quadrinho, né? Um quadrinho que a gente desenha o ciclo fenológico e as operações que precisam ser executadas. Ou dá para fazer isso com post-it, né? Quais são os gatilhos visuais que a planta me mostra e quais são as operações que precisam ser executadas a partir daquele gatilho. Por exemplo, nesse caso do tomate, né, a hora que a guia tiver com 20 centímetros, é o momento de capar ela, né, de tirar a dominância apical. Então, eu sei que tem esse gatilho dos 20 centímetros e tem a operação de fazer essa poda. Depois, quando o broto lateral está com mais de 3 centímetros, eu tenho que vir fazer o desbaste dele. Então, a gente vai criando essas lógicas dos sinais que a planta me dá, né? Eu começo a conversar com a planta pelos sinais que ela me dá e eu sei a hora de executar cada operação. Dá para fazer isso com esse conhecimento prático também. Eu pego muito dado também nas coleções da Embrapa, que eles têm falando bastante, assim, tem de frutíferas também. E eu acho que é difícil achar em um só lugar. Tem vezes quando eu vou procurar, quando a gente vai fazer um planejamento agrícola, a gente tem que pegar realmente todas essas informações de tratos culturais, etc., de cada cultura. Aí acaba pegando em mais de um local para conseguir aí pegar o ciclo todo. Queria chamar o Diego aí para fazer uma participação, poder contar um pouco aí também da experiência dele, dar alguns casos práticos aí, fazer uma colaboração na nossa chamada. Olá, pessoal, tudo bem? Não sei se o meu áudio vai ficar tão legal. Eu estou em casa, eu estou com uma bebezinha aqui que nasceu recentemente. Passou um susto na gente aqui, mas graças a Deus está tudo bem. O Henrique também está com bebê, né, Henrique? Eu tô também, 4 meses. Você conseguiu se isolar aí, eu não consegui isolar muito aqui, não. Não tinha programado muito aqui, mas vamos lá, pessoal. Assim, primeiramente, acho que é um prazer estar aqui, poder falar com vocês. Já tem uns dias que a gente não conversa, né, Henrique? Um tempo que a gente não conversa, você tem que vir aqui tomar um café com a gente aqui de novo. Já está na hora, né? E o Alexandre aí é um grande parceiro, amigo, que eu estou vendo que está estudando bastante a metodologia Lean, né, Henrique? O que você fala aí? Já tá Então, tá dando aula? tinindo, cara. Tá mesmo. Já tá dando Legal. aula. E ao restante dos presentes, é um prazer conhecê-los todos. Eu diria que hoje eu trabalho na Fazenda Malunga, né? Eu sou diretor administrativo financeiro da Fazenda Malunga, trabalho aqui na operação também. Eu digo que uma das partes que a gente faz aqui, e uma das mais importantes, é conduzir as pessoas, né? A gente conduzir as pessoas para que elas possam agregar valor na tarefa e, obviamente, no produto. Aí a gente fica nesse desafio aí de fazer essa conexão. Então, essa metodologia Lean, que é o MDA, a gente já tem implantado aqui na fazenda já tem um certo tempo, a gente conheceu através do professor, o Henrique deve ter citado aí no começo, e agora a gente vem fazendo, fazemos parte da cooperativa, né, que é a Terra Lean, que está com essa missão aí de pegar e difundir esse conhecimento, e a gente conseguir contaminar mais pessoas com esse vírus do bem aí, né? Que é o vírus da gestão. Entendendo que eu costumo falar que a gestão ela é universal, né? A gente fala de gestão para a fábrica, que é onde veio a metodologia, mas agora nós estamos conversando aqui na gestão
num ambiente bem diverso, que é uma agrofloresta. E aí é onde que precisa de gestão, né, o Alexandre? É o que a gente estava falando. Dadas as adversidades, a gente trabalha com culturas, né, com coisas vivas, o que a gente puder controlar dentro da nossa área de atuação, a gente deve fazer. Então, eu acho que o Henrique, eu não consegui pegar o início da conversa, mas eu vi que o Henrique falou de toda a questão da gente estar muito atento à questão da fazer as atividades no momento correto, né? Para que isso possa agregar valor em toda a cadeia. Eu gosto de dizer também que é o seguinte, uma das coisas mais importantes de todo esse processo de gestão é a gente entender que precisamos entender a cadeia de valor, o que que a gente faz, por que que a gente está fazendo, qual que é o resultado esperado de cada um desses processos. Então, assim, eu estou fazendo isso para quê? Quem que é meu cliente, meu fornecedor, né? O que que eu devo entregar para o meu cliente? O que que eu devo receber do meu fornecedor? Então, são uma série de palavrinhas e metodologias que a gente vai criando com o objetivo da gente realmente chegar no final e conseguir colher aquele alface, né? Reduzindo todos os desperdícios que acontecem ao longo da cadeia. Aqui na Malunga, nós trabalhamos aqui com 200 pessoas, então a gente tem as dificuldades do dia a dia de implantação. Temos a dificuldade, eu estou agora assessorando, dando apoio para o Charles, é o nosso gerente, inclusive ele está aqui na live aí, pedi para ele participar. É nosso gerente lá, recém-contratado lá do Packing House, né? Então ele está lá no Packing House, e a gente está com dificuldade de implantação de algumas coisas, mas seguindo a metodologia, nós vamos seguindo o caminho, né, Henrique? Eu acho que a gente fala que todos os dias a gente tem um desafio diferente, mas uma vez que a gente conhece o resultado esperado e a gente orienta as pessoas, cuida das pessoas para que elas consigam entender o que estão fazendo e participar das decisões, a gente vai facilitando as coisas. Então, eu acho que o grande desafio do gestor é ele entender realmente que é importante você envolver as pessoas nas decisões, trabalhar a clareza, o foco e a disciplina, né, que são 3 palavras que a gente fala muito aqui, então tem que ter clareza para ter foco e, obviamente, se não tiver disciplina, nada funciona na nossa vida, né? Então, se a gente consegue envolver as pessoas para que elas entendam qual que é o resultado esperado, o que que elas devem entregar, e elas participam efetivamente, de forma maciça dos processos, a gente vai dividindo as responsabilidades e as coisas vão acontecendo naturalmente. O papel da gente é estar junto, destravando e tirando as pedras do caminho. Eu gosto de falar isso, né? Então, é um prazer participar com vocês. E eu acho que é isso aí, né, Alexandre? Show de bola, o Diego, que já fez palestras aí sobre a metodologia ali em alguns cursos de agrofloresta, a gente sempre chamava aí o Diego. Quando voltar aí os presenciais, vamos estar convidando novamente. Se alguém quiser pegar o link, né, da aula do encontro já desde o início, a gente consegue estar disponibilizando. E eu lembro quando o Diego ia lá na agrofloresta, a gente começou a aplicar isso, e aí eu começava sempre a pensar, tinha vezes que a gente ia fazer manejo de motosserra, e aí é engraçado, porque motosserra você tem o seguinte, você tem que ter a chave para apertar a corrente, você tem que ter o óleo para fazer ali a mistura, você tem que ter a gasolina, você tem que ter o amolador da motosserra, você tem que ter algumas ferramentas para fazer o negócio funcionar, que igual o Henrique falou, né? Se você não tá com a motosserra amolada, é melhor você parar para amolar, senão você gasta tempo. E, cara, inúmeras vezes, antes de conhecer as coisas, até hoje em dia, de vez em quando a gente dá algumas desleixadas, acontece isso, esquece alguma coisa. E, cara, o tanto de desperdício que realmente acontece por um simples manejo de você não se organizar, colocar todas as ferramentas ali numa mochila, chegar lá na hora de manusear, acabou a gasolina, você vai ter que voltar na propriedade, lá no galpão,
Se o galpão não tiver organizado até você achar a gasolina, tem vezes que você tem que ter aquela chavezinha da motosserra que é pequenininha, que se você não deixar organizado, você vai procurar o galpão todo para achar a motosserra, e muitas vezes o gargalo do produtor está aí, está nesse desperdício que ele gasta só fazendo essas atividades que não geram valor. Então, eu acho que é super válido a gente trazer isso aí para a agrofloresta, porque poucas pessoas conhecem isso, e quando eu falo de agrofloresta, agroecologia como um todo, porque realmente é aí que vai estar algumas das formas do produtor ele identificar um potencial de crescimento e de melhoria ali, né? Então, realmente uma ferramenta, uma prática muito boa da gente difundir. Eu vou abrir aqui, o Getúlio levantou a mão. O Getúlio também é uma pessoa que pratica agroecologia há muito tempo. Não sei se conseguiu ver a aula toda, Getúlio, mas fica à vontade para tirar suas dúvidas aí também. Tá mútuo, Getúlio. Funcionou? Agora deu. Sim, então eu peguei um pouco do Henrique aí, eu levei aí 35 anos para me entender o que é a floresta. Então eu falo, hoje, eu tenho uma empresa com alma e você tem um problema e eu vou levar uma solução para você. Então eu busco entender qual o seu problema para me te atender. E essa semana passada a gente fez um tour ali por todo o sul de Minas ali, café, esse negócio de água e floresta, né? Eu tenho uma área aqui na cidade e eu estou montando um SAFO, né? Que é Sistema Agroflorestal Urbano. O pessoal lá dos rios e tal, essa semana virou uma loucura, pessoal de universidade. Por quê? Eu gosto muito, a natureza é um desafio constante em cima da gente. Então, eu vou na floresta, aquela sensibilidade, você receber tudo isso e você ver qual é a necessidade da planta, o que ela precisa, e eu buscar ali o mais natural possível, trazer aquilo para o meu ambiente de trabalho. Então, eu estou montando aqui esse SAFO, né? E ele começou com linhas de... Hoje eu estava com o Mário Mantovani, Gabriel do Instituto Auá, a gente está montando um negócio com frutas nativas da Mata Atlântica. Então, a gente saiu com palmeira jussara, com banana, café, rasteiro, maxixe, abóbora e quiabo. E assim a gente foi subindo as linhas. Cara, mas veio um maxixe tão lindo e graúdo, Alexandre, depois eu mando para você. As outras vezes, a gente tem parceria com a Fundação Mokichi Okada, com a Core em Agricultura, né? Eles levaram o maxixe para o Japão, que eles nunca tinham visto um fruto daquele tamanho. Até para fazer salada, eles levaram, porque a gente usa, eu uso, na verdade, assim eu falo, eu dou leite na mamadeira para minhas plantas. Se for para me fazer um negócio e não cuidar dela da forma que ela necessita, eu não vou fazer. Então, eu estou dando essa parada e montando agora uma área, e agora a futura área de trazer isso e mexendo com horta urbana. É trazer isso para a cidade. É muito mais problemático você ter isso tudo e você trazer isso para a cidade, porque aqui eu vou trabalhar muito com resíduo que vem da roça, né? Resíduo de cidade, essas coisas. Transformar isso da forma certa, da forma correta, em adubo, limpar tudo isso e limpar terreno e a gente produzir. E, cara, é um desafio muito grande. É maravilhoso, é gostoso demais hoje. Você vê as pessoas, a empolgação que vem, tá iniciando essas visitas e a produção que a gente tem. Então, essa semana aí a gente visitou grandes fazendas lá no sul de Minas, a gente foi para Iruoca, a gente rodou ali em São Tomé das Letras, a Lagoa ali, a Terra dos Queijos, toda aquela área ali, e você vê fazendas de 140 hectares. Meu projeto, eu vou lá, pego para um terreno aqui de 5 metros e vou lá, levo para 140 hectares. Mas eu vou lá entender o que ele precisa. Hoje você tem uma empresa com alma e levar isso é muito legal, é muito gostoso você ver. O projeto último que a gente fez era 140 hectares, né? Então, você introduzir uma agrofloresta e transformar ela em agrofloresta produtivo, uma área que 40 anos degradada por gado, né? Só aquela mentalidade fechada, criava gado
13 nascentes e 2 cachoeiras na fazenda. E hoje você chega lá e você vê cada nascente com 30, 40 mil litros d'água jorrando. Cara, isso não tem preço que pague. Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz, é entender. E quando o homem entender que a virada de chave está aqui dentro, ó, da floresta, cara, nós não precisamos de muita coisa que a gente gasta a nossa energia, o nosso tempo. Né? Tenho uma região aqui eu fico aqui na região do Alto Tietê, aqui em Suzano, e agora estou vindo para Ribeirão Pires, 25 anos com os japoneses. E é isso aí. E eu, no meu portfólio, no meu cartão de visita, eu trabalho com o Ikigai, né? O Ikigai também, os amigos da Toyota lá, tudo, esse pessoal, o Ikigai, cara, é uma força gigantesca, porque o que você tem? O que você vende, né? Então, isso é muito legal, essa ideologia, e eu rodei muito, e agora estou estacionando, e é muito bom você hoje poder transmitir isso dentro de uma cidade, de um ambiente urbano, e você chegar numa área degradada, lixo puro, e você tratar do solo primeiramente. Eu quero solo, eu vou tratar dele, depois eu vou introduzir o que eu preciso de produção dele. Entendeu? É isso mesmo. Tá certo, Getúlio. Show de bola, cara. Depois compartilha teu projeto aí no chat para a galera poder conhecer. Falar nisso, todo mundo compartilha o Instagram no chat para a gente conseguir conhecer um pouco melhor aí a galera. E Henrique, para a gente finalizar aí, cara, o que você daria de dica, né, para quem ainda não tem nada, não pratica nada de metodologia, etc. O que você daria de dica assim para a galera começar a iniciar, começar a conhecer as ferramentas, onde que o pessoal encontra as ferramentas, né? Eu lembro que eu fui lá no site da Clínica do Leite, eu baixei as coisas tudo lá, coloquei no painel lá de casa, etc. Mas eu sei que tem disponível esses painéis, né? Dá uma dica aí para a galera que ainda não começou, que viu a metodologia, achou interessante, mas como que vai começar a praticar, colocar aí na rotina, etc. Legal, Alexandre. Bom, eu acho que uma fonte aí de informações mais detalhadas do que eu vim falando é o livro Excelência Operacional na Horticultura. É um livro que a gente escreveu e lançou no final do ano passado, que a gente detalha bastante coisa, né? Tem muito mais detalhes, fala muito das ferramentas também, como colocá-las em prática, inclusive com acesso às ferramentas. No nosso site tem muita coisa, terralim.com.br. Tem bastante conteúdo, artigo, né, ferramentas para download e tudo mais, vocês conseguem achar lá. Mas, assim, acho que para começar a pôr em prática, o que dá para começar hoje já é vocês começarem a melhorar tudo aquilo que incomoda vocês. Qualquer coisa que vocês vão fazer, pô, isso aqui não está fluindo, está com pedra no caminho, né, tem anomalias, para e melhora o processo. Essa, acho que é o passo primeiro de todos, né? Começar a pensar nas pequenas coisas que vocês podem fazer de diferente para tornar o trabalho de vocês e das pessoas que trabalham com vocês mais fácil. Se vocês fizerem isso todos os dias, e essa é a grande mentalidade do Kaizen, né, que é melhorar todos os dias, vocês vão ver que muda muita coisa já. Pequenas melhorias diárias. Mas procurem, né, tem muito conteúdo, é um assunto que dá para estudar para o resto da vida e não termina, né? Então, no nosso site tem bastante coisa. Boa, vou dar outra dica também, que é pegar aquele galpão que está todo cheio de coisa que não utiliza, com ferramenta quebrada, com as coisas sujas, com coisa que não utiliza, já faz a limpeza, já começa a praticar o 5S, a gente tem feito isso aí lá na Flora, é muito bom para começar a identificar onde é que estão as ferramentas, a começar a diminuir esse desperdício somente de procura, de organização, etc., e melhora o ambiente de trabalho, né? Isso é uma coisa também que eu já vi que dá bastante resultado. Bom, Getúlio, tem mais alguma coisa, Getúlio, que você queria falar aí? Tá com a mão levantada? Não, acho que eu vou tirar aqui, que já foi. Bom, então, Henrique, queria agradecer imensamente aí, cara, sua disponibilidade, seu tempo, o conhecimento que você compartilhou com a gente, eu acho muito válido
aí a participação, esse conhecimento aqui para o nosso grupo. Os encontros ficam todos gravados, sei que é difícil um pouco reunir a galera toda num dia específico, etc. Queria agradecer, mesmo que o convite foi um pouco em cima da hora, você ter trazido esse conhecimento aí de uma forma bem clara, objetiva. Realmente é um conceito que dá para aprofundar muito, 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 né? Seriam horas aí de conteúdo, cursos, dias, na verdade, mas já dá para soltar ali aquela sementinha ali, né, na cabeça de alguém que já quer mudança, já quer melhoria. Então, queria agradecer imensamente aí a todo mundo que participou e ao Henrique principalmente, a Escola Terra Lean, né, que é composta aí por várias pessoas, e agradecer realmente aí. Se quiser dar as últimas palavras, Henrique. Eu que agradeço, Alexandre. Pô, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Conta comigo, cara. Eu adoraria me aprofundar mais, a gente desenvolver mais coisas juntos para essa área da agrofloresta. Acho que é um mundo que tem muita coisa legal para a gente trabalhar ainda. Foi um prazer enorme. Adorei rever o Diego aqui também, conversar um pouquinho. Diego, que bom que você conseguiu participar, cara. Foi muito legal. E uma boa noite para todo mundo. Um grande abraço, um bom descanso para todos. Olha lá, Cláudio agradecendo lá no Paraná. Esse é o legal, a gente consegue atingir a galera aí. Tinha um amigo de Portugal, pessoal de Brasília, São Paulo. Bem bacana. Galera, então, muito obrigado. Quem quiser o link aí de todo o encontro, é só chamar a gente, que daqui a pouco a gente vai disponibilizar no YouTube, viu? Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, até mais, tchau. Boa noite a todos.